Olá galera, vim aqui falar de mediatriz e bissetriz. Falaremos do conceito de como que se constrói essas duas retas que são tão importantes na geometria. Então, começamos falando do conceito de uma mediatriz. Então, mediatriz, ela é uma reta que passa perpendicularmente a um segmento exatamente pelo ponto médio. Então, tratando-se de um segmento AB, se encontrarmos o ponto médio desse segmento, uma reta perpendicular a esse ponto médio vai ser justamente a nossa mediatriz, certo? Então a mediatriz é uma reta que divide nosso segmento ao meio, certo? Mas não só divide ao meio, como também tem esse ângulo de 90 graus aí entre a mediatriz e o segmento, certo? Existem algumas propriedades que vêm junto com a mediatriz devido a essa definição. Então, para começar, uma definição que vem lá do ponto médio é que a distância do A até o M tem que ser exatamente igual à distância do M até o B. Então, podemos dizer que os segmentos AM e MB têm o mesmo tamanho, né? Pois bem, além dessa propriedade que vem do ponto médio, a gente pode pensar também num ponto P em cima da mediatriz. E este ponto qualquer em cima da mediatriz, ele também tem essa ideia de que a distância das extremidades do segmento até ele também serão iguais. Então, o AP e o PB também têm a mesma medida. E isso vale para qualquer ponto da nossa mediatriz. Então, se eu pegar um outro ponto como esse Q, AQ e QB também tem a mesma medida. Então, isso vale para a nossa mediatriz. E aí, pergunta-se como que a gente encontra exercícios de mediatrizes por aí. E uma das coisas mais comuns do exercício de mediatriz é incluir uma ideia de equação de primeiro grau, já que a gente tem uma igualdade envolvida, né? Então imagine que você tem esse segmento AB e ele está dividido por uma mediatriz, como vocês podem ver aqui, e aqui temos 2x mais 5 de um lado, 14 menos x do outro, e perceba que aqui nada mais é do que uma igualdade entre as duas partes. Assim, essa parte, 2x mais 5, tem que ter exatamente o mesmo tamanho que essa outra parte, 14 menos x. E de uma maneira bem simples, com uma equação, eu posso escrever esta igualdade. E escrevendo essa igualdade, eu resolvo, passando menos x para o outro lado mais x, um 5 para o outro lado menos 5. Temos 3x igual a 9 e x igual a 9 sobre 3, que é 3. Então você vai ter aí o valor desse x, aí, desse valor desconhecido. Com esse valor, eu posso calcular o tamanho de AB, já que o AB é a soma do 2x mais 5 com o 14 menos x. Tá? Juntando 2x com menos x dá x, 5 com 14 é 19, e aí trocamos o x por 3 e temos 3 mais 19, 22. Está aí o nosso AB. Certo? Então esse é um exercício bem simples de mediatriz, mas que traz aí essa ideia de igualdade entre duas partes dentro de uma equação de primeiro grau. Poderia aplicar uma ideia de um dos pontos da mediatriz com a mesma ideia, né? Peguei um ponto na mediatriz, a distância A desse ponto até o A tem que ser igual à distância até o B, e aí eu poderia trabalhar aí com uma equação também, ok? Muito bem, e a bissetriz? A bissetriz ela divide um ângulo no meio, certo? Então a mediatriz divide o segmento no meio, a bissetriz divide um ângulo no meio. Então, dado um ângulo, como esse aqui, tem 60 graus. Se eu passar uma reta que corte esse ângulo ao meio, deixando 30 para cada lado, esta reta é a bissetriz, certo? Então, a bissetriz ela faz apenas isso, divide nosso ângulo ao meio. E aí, nós temos também propriedades na bissetriz. Mas para a gente falar da propriedade da bissetriz, vamos falar da distância de um ponto até uma reta. Porque quando eu falo distância de um ponto até uma reta, eu quero dizer a distância fazendo 90 graus. Né? Então eu vou calcular ali a distância do ponto P até a reta, traçando um segmento que faz 90 graus com aquela reta. E essa distância é a menor distância do ponto até a reta. E isso tem a ver com a bissetriz no seguinte ponto. Se eu pegar um ângulo que foi dividido por uma bissetriz e pegar um ponto dessa bissetriz, a distância desse ponto até as duas semi-retas que formam o ângulo tem que ser a mesma. Então, AP e PB tem que ser iguais, certo? E isso vale para qualquer ponto aqui. Então, tendo um ponto Q, por exemplo, se eu calcular a distância do Q até as duas semi-retas que formam o ângulo, fazendo aqui 90 graus, teremos lá CQ igual a QD também.
ok? Bem simples. E devido a esta propriedade, né, da distância dos pontos da bissetriz serem as mesmas, né, tanto para um lado quanto para o outro, também podemos pensar em círculos inscritos nesse ângulo. Então, eu peguei um ângulo, se eu pegar um ponto dentro dessa bissetriz, nesse ponto eu consigo pensar ele como centro de uma circunferência que fica inteiramente contida dentro do nosso ângulo, encostando apenas nos lados, certo? Já que a distância é a mesma, tem aí uma ideia de raio da circunferência. Isso vale para circunferências maiores aqui, né? Se eu pegar um ponto lá mais para frente, a circunferência fica maior, né? Para poder encostar aí no nosso ângulo, mas também está aí inscrita, né? Não é qualquer circunferência que tem essa propriedade de ficar inscrita a um ângulo, certo? Devido a essa propriedade também, a bissetriz é utilizada em triângulos para encontrar um ponto chamado ponto o incentro de um triângulo, que é um ponto usado para a circunferência inscrita ao triângulo. Pois bem, e a bissetriz ela pode aparecer muitas vezes em exercícios que envolvam outras propriedades de ângulos, como ângulos suplementares, complementares, soma de ângulos de um triângulo e, é claro, equações também. Então, imagine que eu tenho aqui um triângulo, onde eu tenho BP sendo a bissetriz do ângulo B, e ele pede para me calcular esse ângulo, que é o ângulo A. Ele me deu basicamente o 60 e o 20, que estão aqui, né? o ângulo A e o ângulo C. E ele quer que eu encontre esse ângulo aqui, o A minúsculo. Para encontrar esse ângulo, primeiro de tudo, eu vou encontrar o ângulo aqui em B, né, o ABC. Eu tenho o ângulo BAC e o ângulo BCA. Basicamente, como é um triângulo, eu sei que a soma desses três ângulos, o B, o A e o C, tem que dar 180. Então, B mais 20 lá do C, mais o 60 aqui do A, igual a 180. Aí 20 com 60 dá 80, passamos o 80 para o outro lado, menos 80. 180 menos 80 é 100. E este aqui é o nosso ângulo B, 100 graus. Como ele foi dividido por uma bissetriz, eu posso colocar 50 para cada lado. Assim eu tenho, então, 50 graus do lado esquerdo, 50 graus do lado direito. E com esses 50 graus agora eu olho para o triângulo BPC, e percebo que a mesma propriedade se aplica aqui, já que a soma dos 50 com o 20 com este Azinho tem que também dar 180 graus, certo? Aí 20 com 50 é 70, e 70 passamos para o outro lado como menos 70 e teremos A igual a 110 graus, que é o que eu queria encontrar. Então, isso é a ideia de um exercício que tem bissetriz, né? Podem haver outros, mas em geral eles usam aí outros conceitos que envolvem também ângulos. Só que sempre aqui, ó, a ideia da bissetriz é de dividir o ângulo no meio, como aconteceu aqui. Também podemos aplicar uma ideia parecida a cada mediatriz, já que ao dividir algo ao meio, eu corto em duas partes que são iguais. Bom, aí vem as construções dessas duas retas, para as quais precisamos de régua e compasso. Primeiramente, a construção da mediatriz, dado um segmento de tamanho qualquer que você tiver, você pode pegar seu compasso a uma abertura que passe da metade, você tem que perceber que esse compasso passa da metade do seu segmento, e aí você traça um arco como esse aqui, usando o seu compasso. Fazendo com a mesma abertura na outra extremidade, um arco bem parecido com esse, eu vou encontrar então dois pontinhos aqui de encontro desses dois arcos, e se eu ligá-los, eu tenho a mediatriz. Então, é assim que se traça a mediatriz na régua, no papel, usando régua e compasso. Bom, e a bissetriz, quando eu tenho um ângulo qualquer, tá? Esse ângulo ele pode vir de um transferidor, ele pode ser o ângulo que está em algum desenho, já está pré-definido, e por algum motivo eu quero dividi-lo ao meio com uma bissetriz. Bem, a ideia é muito simples, com o mesmo compasso, uma abertura qualquer, uma abertura que fique confortável, né? Não pode ser nem muito pequena, nem muito grande, mas eu faço um arco que atravesse as duas retas que formam o ângulo. Eu vou marcar esses pontos de encontro entre o arco e as duas semirretas, e aí a partir de um dos pontos, com o compasso, mesma abertura, eu vou fazer um arco aqui dentro do nosso ângulo, contido dentro do ângulo. E a mesma coisa na outra extremidade, colocando o nosso compasso no outro ponto de encontro, fazemos um arco aqui também aqui dentro. Nesse pontinho de encontro entre esses dois arcos, eu posso
traçar a nossa bissetriz com o ponto O, né, de origem do ângulo. Essa aqui é a bissetriz que divide o ângulo ao meio. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!